Hoje eu vou te contar as memórias de um coiteiro chamado Ananias. Esse velho coiteiro tinha 97 anos, faleceu há muitos anos atrás. Deixou depoimentos com seus filhos, disse que viu Lampião chorar e antes de partir desse mundo, deixou depoimentos nunca contados até então. Ananias não queria partir levando para o túmulo as histórias importantes que tinha jurado ao rei do cangaço só revelar depois da sua partida ou se ele abandonar o cangaço. A história diz que Lampião morreu em Angicos. Posso estar errado, pois não se tem provas de que ele abandonou a grota do Angico antes do massacre. Não acredito nessa hipótese, por vários motivos. Vários avisos chegaram a Lampião antes do massacre. Pedro de Cândido envenenou as bebidas. Pedro de Cândido perguntou quantos cabras tinham naquele dia. Para Lampião, apenas um aviso desses era o suficiente para não dormir em Angicos naquela noite. Eu o conheci, era muito inteligente e arisco, percebia tocaias de longe. E a prova das cabeças é uma aberração. A cabeça que dizem ser de Lampião é de um rapaz de 20 a 25 anos, não tinha uma ruga. E no dia do massacre em que perderam a vida vários cangaceiros do bando do rei do cangaço, Lampião tinha 40 anos, tinha várias rugas no rosto pela vida sofrida. O rei do cangaço nasceu em 4 de junho de 1898 e o massacre de Angicos, 28 de julho de 1938. Ou Lampião não está entre nós, ou ele abandonou o cangaço. Então o senhor Ananias estava autorizado a contar o que contou, e então revelou para o mundo quem realmente era Lampião. O velho coiteiro, quando tinha 97 anos, disse aos seus filhos que a sua partida iria ser em breve e não queria levar as histórias que revelam quem realmente era Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, tão conhecido no Brasil quanto o rei do futebol, o Pelé. Lampião, em seu íntimo, era dócil, gostava de ouvir e contar piadas. Sei que muitos vão duvidar, mas eu explico. Virgulino Ferreira da Silva não nasceu com a índole perversa, e isto está provado na história real desse ícone da história brasileira e mundial. Virgulino era um menino comum, nasceu rodeado de carinho pelo seu pai, mãe, avós e tios. Gostava de animais, brigava com qualquer um que maltratasse um animal, um gato, um cachorro ou até mesmo um passarinho. Dizia que eles foram feitos para cantar na natureza e que o seu cantar triste de um passarinho na gaiola não tinha graça nenhuma, dizia Virgulino. Foi a partir de 12 anos de idade que Virgulino começou a trabalhar com couros, fazendo alpercatas, chapéu e até artesanatos, peças de arte. Virgulino foi amansador de burros aos 18 anos, era muito sorridente e sempre foi valente. Mais tarde já era um compositor nato, fez várias músicas, 2 ou 3 sobreviveram ao tempo, outras músicas foram com ele para a eternidade. Um famoso ritmo do Nordeste, o chachado, é criação de Lampião. Uma pessoa como Virgulino, com tantas qualidades de pessoa de boa índole, se transformou. Na vida tudo se transforma, mas quem tem um bom coração pode até fazer perversidade, como Lampião fez, mas no seu íntimo não aprovava aquilo e sempre se arrependia. Por isso, a maioria das suas execuções, Lampião passava para os seus cabras concluírem. Em toda a minha vida eu vi Lampião chorar 2 vezes, disse o coiteiro. Era raro, mas aconteceu.
Uma certa vez eu estava levando um café ao meu amigo Lampião, que estava deitado em uma rede. Estava hospedado em minha casa, sempre com um fuzil do lado. Quando cheguei ao quarto e olhei para ele, seu rosto estava banhado em lágrimas. Fiquei meio sem graça, deixei o café em cima de uma cadeira ao seu lado, mas quando eu saía, ele disse para me sentar, e então começou a me dizer o motivo daquelas lágrimas. Ele me disse que tinha saudades de quando era rapaz, mais novo, de ser acariciado pela mãe quando estava triste, de tomar café com o pai todas as manhãs antes do trabalho, de brincar e contar piadas de padre e de papagaio com seus irmãos. Me disse que o mundo perverso o transformou, que as pessoas são ruins, que o mundo é um lugar onde o mal está impregnado e só funciona a lei do mais forte. Disse que se arrepende logo após a execução de qualquer inimigo. Disse que tinha certeza de que não se arrependeria de um crime: eliminar o macaco que deu fim a seu pai. Esse não, disse Lampião. Ele não conseguiu pegar o comandante da volante que deu fim a seu pai, mas conseguiu pegar o soldado, o macaco, como ele o chamava. Este foi para o outro mundo com inúmeras espetadas de seu longo punhal. Disse que depois dos combates vencidos pelo bando, era hora de pegar as armas e executar os macacos feridos. Às vezes ficava com pena de jovens rapazes despreparados, quase meninos. São mandados para combater Lampião, mas Lampião dizia que não podia fraquejar, ou perderia a moral e, consequentemente, o posto de chefe do bando. Até os macacos, os soldados, têm parentes que choram por eles ao serem executados, disse Lampião, já em soluços de choro. Esse choro de Lampião vinha pelo fim de seu pai e sua mãe. Ele nunca se conformou com isso. Lampião me confessou que se veste de um personagem para fazer o que é obrigado a fazer, e que não se sente bem roubando, saqueando, extorquindo fazendeiros ricos, que ele julgava erroneamente ser todos ladrões e que todos eles enriqueciam às custas dos mais pobres. A grande parte sim, mas não eram todos os fazendeiros que se aproveitavam dos pobres e oprimidos. Nesse mundo de fazendeiros ricos, tinha homens de bom coração. Lampião disse que se arrepende de quase todos os assassinatos, menos o fim que deu ao soldado que atirou em seu pai, lhe tirando a vida, e guarda em sua mente os clamores de misericórdia que ele não teve. Disse que se sente sujo, que sabe que Deus vai lhe negar um lugar no paraíso, porque se transformou em um monstro. Mal sabia Virgulino que Deus perdoa até o pior dos pecadores, desde que se arrependa de verdade de todos os seus pecados. É difícil, mas não seria impossível Lampião entrar para o reino de Deus, já que disse que se arrepende de todos os seus crimes. Sei que muitos vão duvidar, mas é só pegar a Bíblia e ler em Lucas 6:37. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoado. Palavra de Deus. Lampião, já em 1938, disse ao coiteiro Ananias que a vontade dele era largar tudo e sumir no mundo, apenas com a sua mulher e a sua filha Expedita. Então, às vezes penso que ele fez o que pensava fazer, sumiu no mundo com Maria Bonita. Tomara que isso seja verdade. Na verdade, Ananias disse que aprendeu a não ter medo dele, aprendeu a ser seu amigo. E sei que lá no fundo, apesar de não parecer, ele era um homem bom, mas que a maldade do mundo o transformou para o pior.
Um dos crimes que Lampião se arrependeu foi quando invadiu uma pequena fazenda, não para roubar, mas para dar água aos cavalos e mandar fazer comida para todo o bando, em média 35 cangaceiros. Então, quando chegou na porteira da pequena fazenda, um jovem vaqueiro estava lavando seu cavalo. Seu pai estava sentado em uma espreguiçadeira na varanda da casa. Então o rapaz, ao perceber que aquele grupo de cavaleiros era cangaceiro de Lampião, montou em seu cavalo no pelo sem arreio e saiu na carreira. Lampião disse que gritou 2 vezes: "Pare! Pare ou eu atiro!" O rapaz não parou e Lampião atirou. Acertou a cabeça do vaqueiro em cheio. A bala do fuzil fez um enorme estrago e o rapaz caiu sem vida. Então o pai do rapaz, em estado de quase loucura, partiu para cima do bando, correndo e gritando: "Assassinos, assassinos!", com uma faca na mão. Um cangaceiro perguntou se podia dar fim no velho, mas Lampião disse apenas para tomar a faca dele, pois esse estava dentro do seu direito de defender o filho. Outra ocasião, Lampião matou um soldado de 15 anos. Maria Bonita defendeu a liberdade do menino, mas naquele dia Lampião estava furioso, pois um sócio o havia roubado, e descontou todo o seu ódio, eliminando um jovem quase menino. Maria Bonita disse que o menino era um inocente, que devia estar brincando com seus amiguinhos e não carregando um fuzil que mal aguentava carregar, e não conseguiu dar um tiro naquela batalha. Agora vou lhes contar a história que Lampião me contou, sentado em sua rede, em um quarto da minha casa, quando eu lhe levava um café fresco feito na hora. Ele contou a história do seu maior arrependimento, o que realmente se tornou um fardo. Foi o dia em que Lampião pegou um homem roubando cavalos. Foi uma saga, não precisava daquilo. Era só dar uma boa peia no cabra e o soltar. Afinal, não era um assassino, era um ladrãozinho barato. Mas Lampião mandou dar uma surra de chicote de 3 pontas e depois o pendurou em uma corda, deixando-o cozinhar vivo no sol quente do sertão. Em poucas horas o homem morreu desidratado, gritando como louco. Foi muito sofrimento. Agora vem a parte triste. O homem não era ladrão de cavalos. O cavalos era dele. Este era trabalhador, casado com 6 filhos, uma escadinha de criança. O ladrão de cavalos era o seu irmão, que fugiu para o mato ao ver o bando de cangaceiros. Então, o menino mais velho dos filhos daquele homem executado tinha 12 anos mais ou menos, e disse a Lampião, na cara dele: "Está satisfeito do que fez? Matou meu pai. Era ele o nosso único sustento. Ele não era ladrão, mas você o julgou e o condenou. Agora pode me matar também, pois se não me matar, um dia eu vou te matar." E depois de me contar essa história, em 1936, Lampião disse que ia abandonar o cangaço em menos de um ano. Uma vez ele me disse que no mundo impera a lei dos mais fortes, e por isso, para não sucumbir, ele se tornou um forte. Se você gostou do vídeo, meu amigo, minha amiga, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal. Fiquem na paz. Juízo em Cabroeira. Por quê? Porque eu fui.